Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 até o verso 12 de Marcos, capítulo 3. Marcos 3, do verso 7 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o vinham, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Amém. Pai querido, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podemos ouvir a Tua voz, Pai, na Tua casa. É isso que nós queremos. É esse o nosso grande desejo essa noite, ouvir a voz do Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir homens com suas histórias, com suas filosofias, mas sim a palavra que sai da Tua boca, que é alimento que nós precisamos, é a única que pode realmente mudar a nossa vida, é essa que queremos, e é essa que te pedimos em oração, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Nós queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra cumpra os Teus propósitos em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este trecho aqui do Evangelho segundo Marcos, ele nos fala de algo corriqueiro no ministério de Jesus. Na altura do início do seu ministério, ainda está no início, no início do Evangelho segundo Marcos, Jesus já tinha alcançado uma fama muito grande por todas aquelas regiões citadas aqui no texto, e a fama de Jesus já tinha corrido. E numa época que não tinha tanta facilidade de comunicação como hoje, na internet, televisão, mas o boca a boca, Jesus ficou conhecido em várias regiões ainda muito cedo no seu ministério. E o versículo 7, que a gente leu, diz: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, vinha gente da Galileia, também da Judéia, uma outra região, também de Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Gente, então, de todas aquelas regiões vizinhas estavam ali para, de alguma forma, se aproximarem de Jesus. E veja, não tinham apenas judeus ali, porque o texto diz que tinha pessoas de Tiro e Sidom, cidades gentílicas, então tinham gentios também, não judeus, que ouvindo falar da fama de Jesus, foram atrás dele, e mostraram interesse em se aproximar dele, mostrando já desde o início do seu ministério que a missão de Jesus era universal, e não somente para os judeus, mas para todo aquele que nele crê, como diz a Bíblia, terá a vida eterna, E isso está se cumprindo aqui no início do Evangelho segundo Marcos. E eram tantas pessoas ao redor dele, que o versículo 9 diz aqui o seguinte:
Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Ele queria um barco ali para que ele pudesse se afastar um pouquinho na água e dali ministrar a multidão. Havia até o receio de que ele fosse comprimido pela quantidade de gente que estava ali ao seu redor. Se ele ficasse na areia, junto das pessoas ali mais perto, havia o risco da multidão o comprimir. Então, a orientação dada aqui por Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, olhando para essa história, para o contexto dela, para os acontecimentos que o texto aqui nos narra, algumas observações que a gente pode tirar como lições para a nossa vida cristã. No versículo 10, o texto segue dizendo assim: pois, ou seja, por causa disso, ele curava a muitos. Essa é a razão de tanta gente ter chegado até ali a ponto de o comprimir. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. É uma informação trazida pelo texto. As pessoas que tinham alguma enfermidade se arrojavam para tocar nele. E ele curava a muitos. Mas é aqui que eu começo a fazer uma reflexão. Havia uma multidão, mas o texto não está dizendo que ele curou a todos, mas está dizendo que ele curava muitos. Em alguns momentos, e aliás em muitos momentos, Jesus curou as pessoas, mas ele não curava todas as pessoas. Curava uma grande quantidade delas, mas não a todas. Vamos pensar um pouco. Por que será que Jesus não curava todas as pessoas? Por que muita gente hoje ainda se aproxima de Jesus? Há muita gente ainda o buscando, porque de alguma forma ouviram falar dele. Muitas pessoas vão a Jesus querendo solução para os seus problemas. Muitas são curadas, muitas têm a solução, mas não todas, como o texto aqui está nos dizendo. Por que algumas pessoas não conseguem aquilo que querem de Deus? Não conseguem satisfazer as suas necessidades e os seus desejos que as motivaram a buscar a presença de Deus. Algumas considerações sobre isso, olhando para a própria Bíblia. Primeiro eu queria ler contigo o texto em Tiago, capítulo 4. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, o apóstolo Tiago já começa a nos responder um pouco sobre essa questão. Versículo número 2 e versículo 3 de Tiago, capítulo 4, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, uma resposta que Tiago nos dá a esse questionamento. Porque muita gente recebe e outros não recebem. Porque muitos são curados e outros não são, porque muitos têm suas necessidades supridas e outros não, porque alguns têm seus pedidos negados por Deus. Tiago nos explica de uma forma bem simples e direta: pedis e não recebeis, porque pedis, qual a razão? Mal. Como é que nós pedimos mal? Pedir mal é pedir sem propósito, sem fé, sem perseverança, sem paciência. Muita gente vai até Jesus, muita gente vem até a igreja, muita gente procura Jesus. Muitos são abençoados, outros não. Muitos dos que não são abençoados não perseveram,
não voltam, não têm paciência, porque na verdade não têm fé. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. A única coisa que de fato agrada a Deus, fé. Como se pede mal? Pedir todo mundo sabe. É ou não é, irmãos? Nós sabemos pedir. Aliás, pedimos a beça, né? Pedir é uma maravilha. Se deixar, a gente pede tudo, né? Pedir é muito fácil. Mas a Bíblia fala que muitas vezes pedimos mal. Porque a motivação dos nossos pedidos não é uma motivação considerada boa por Deus. Pedimos mal, como diz Tiago, para muitas vezes esbanjar nos próprios prazeres. Não algo relacionado à vontade de Deus para a minha vida. Não algo atrelado à minha fé em Deus, mas apenas uma vontade de receber alguma coisa. Muitos foram curados, mas muitos também não foram curados. Porque pedimos muitas vezes mal, e pedir mal é isso que eu disse a você, e muitas vezes também por causa da incredulidade. Veja, há uma diferença entre esperança, simplesmente, e fé. Fé é a certeza do que eu espero. Ter esperança não significa necessariamente ter fé. As pessoas que foram atrás de Jesus foram por uma esperança, a esperança de serem curadas. Diz o texto aqui que todos que tinham alguma enfermidade se arrojavam a ele, mas ele curou muitos, mas não todos. Expectativa de receber é uma coisa, fé é outra. Fé é uma certeza, esperança é uma vontade, não é? É um desejo, mas que não necessariamente traduz uma certeza. Há um episódio bíblico que eu quero compartilhar contigo em Mateus capítulo 13, versículo 58, que é bem sugestivo, nos explicando a respeito disso. Mateus 13, 58, quando Jesus termina a sua visita na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa de quê? Da incredulidade deles. Não fez ali muitos milagres, porque havia ali uma incredulidade. Certamente havia ali gente querendo receber, gente querendo pedir, gente querendo ser curada, ser abençoada, mas também havia ali incredulidade. De repente, gente pedindo, mas pedindo mal, como nos diz a Bíblia. E aí talvez você pergunte então, mas como pedir bem? De que maneira eu e você podemos pedir bem? Irmãos, eu só conheço uma maneira de pedir bem, a própria Bíblia. Não é a receita de um pastor, mas é o que diz a Bíblia Sagrada. Você vai ler comigo agora a primeira epístola de João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 14 e no versículo 15. Está escrito assim, 1 de João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A única maneira de pedir bem, segundo a Bíblia, é pedir segundo a vontade de Deus, e não segundo o meu desejo, a minha esperança, a minha aspiração, mas segundo a vontade de Deus. Sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Porque pedimos bem, quando pedimos de acordo com a sua vontade. E aí a questão que se resta agora é saber qual a vontade de Deus.
Ele curou a muitos, mas não curou a todos. Alguém poderia dizer, mas é a vontade de Deus que todos sejam curados? Mas é a vontade de Deus que todos sejam abençoados? Parece que não. E a gente precisa entender essa realidade para entender e começar a pedir bem de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso conhecer a sua vontade. O problema de muitos de nós é que queremos impor a nossa vontade e fazer com que ela se torne a vontade de Deus. Eu gostaria de dar ordens em Deus. Eu gostaria de impor a Deus coisas que eu desejo como se as minhas vontades fossem a vontade de Deus. É como criança mimada. A criança mimada faz isso, né? Ela faz com que as suas vontades passem a ser a vontade de seus pais. Enquanto não for isso, ela não para de chorar, não é? Mas não é assim que funciona. Qual é a vontade de Deus e como conhecê-la? Para que eu possa pedir e pedir bem, de acordo com a sua vontade, com a certeza de que receberei. Amados, segundo também a Bíblia, não a opinião de qualquer pessoa, há uma boa maneira de nós conhecermos a vontade de Deus. Abra a Bíblia em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, e leia os 2 primeiros versículos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui, irmãos, a dica bíblica de como conhecer a vontade de Deus. 2 coisas precisam acontecer aqui. Primeiro, eu preciso apresentar a Deus o meu culto racional. Fazer, como diz o primeiro versículo, o culto que é o meu sacrifício vivo e agradável a Deus, a minha devoção ao Senhor, minha aproximação do Senhor, sem segundas intenções, não é? Muitos que se aproximavam de Jesus tinham segundas intenções, se aproximavam única e exclusivamente com o desejo de receberem aquilo que queriam e não a vontade de Deus. O culto racional é aquele que eu entendo o que estou fazendo e por que estou fazendo, apresentando a Deus a minha vida. Outra coisa dita aqui é para que eu não me conforme com este século, no sentido de tomar a forma. Conformar é tomar a forma deste mundo presente. Não tomem a forma deste mundo, porque este mundo pensa de uma maneira diferente. Este mundo raciocina de um sentido diferente. A vontade desse mundo é diferente da vontade de Deus. Então, não tome a forma desse mundo. Ao contrário disso, transforme-se. Como é que eu me transformo? Pela renovação da minha mente. Para que então eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu então comece a pedir segundo a vontade de Deus, comece a viver segundo a vontade de Deus, eu preciso transformar a minha vida pela renovação da minha mente. E a minha mente precisa ser renovada não pelos padrões do mundo, porque eu não posso me conformar com ele. A minha mente precisa ser renovada pelos padrões de Deus. E aonde eu encontro os padrões de Deus? Na palavra de Deus. Eu preciso transformar a minha mente de acordo com ela. Então eu preciso começar a entender o mundo, as coisas que acontecem, todas as coisas, não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com a palavra de Deus. E começar a enxergar o agir de Deus, o mover de Deus, de acordo com os princípios de Deus. Aí então eu começarei a saber a vontade de Deus. E eu jamais pedirei mal, porque eu saberei pedir segundo a vontade de Deus, com a mente transformada pela sua palavra. Com um culto racional de devoção a Deus, eu entenderei a mente de Deus.
para não pedir mal simplesmente para realizar meus desejos, mas para que a consequência dos meus pedidos esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso, queridos, eu enxergo na Bíblia Sagrada a razão de por que o texto diz que ele curava a muitos, mas não, e certamente não, a todos. Outra coisa interessante do mesmo versículo 10 que a gente leu, é que a Bíblia diz, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. A expressão aqui, se arrojar para o tocar, isso denota energia, disposição. Quando você diz que uma pessoa é arrojada, né? Você diz que ela está ali disposta, gastando bastante energia e determinada a fazer essa coisa. Então as pessoas se arrojavam para tocar em Jesus, não é? Isso, a princípio, parece bom, esse arrojo, essa disposição. Muitas vezes nós somos motivados por algum mal para então buscar a Deus. A gente é motivado por algum sofrimento para então buscar ao Senhor. E alguns chegam a dizer aquela célebre frase que eu não gosto nem um pouco: ou você vem pelo amor ou vem pela dor. Eu não concordo nem um pouco com essa frase, né? Eu não acho que a gente tem essa escolha, né? De vir, de que forma, ou pela dor, ou pelo amor, não tem como. É o amor de Deus que nos atrai, seja na alegria ou na dor, né? É o amor de Cristo que nos constrange. Então é sempre pelo amor. Seja na dor ou na alegria, eu só posso ser atraído pelo amor de Deus, entende? Pelo amor de Cristo, que é derramado em nossos corações, como diz a Bíblia, que nos constrange porque sabemos que não somos merecedores dele. Mas a verdade é que muitos de nós procuram a Deus por causa de um sofrimento. Nos motivamos mais, nos arrojamos mais. Quando alguma coisa aperta, eu já brinquei aqui várias vezes com a igreja, dizendo, eu vou orar para você ter algum problema. De repente você vem mais à igreja por causa disso, né? De repente você vem mais na reunião de oração por causa disso, né? De brincadeira. Por quê? A gente tem essa tendência a nos arrojar mais quando há uma necessidade. Haviam muitos enfermos e todos, a Bíblia diz, todos os enfermos, todos que tinham alguma enfermidade, se arrojavam para tocar em Jesus. De alguma forma, as pessoas querem tocá-lo quando estão sofrendo, quando estão perdendo, quando estão em alguma dificuldade, a gente quer tocar nele. Mas a gente precisa entender, irmãos, especialmente agora no tocante a enfermidades, né? A Bíblia diz que os enfermos queriam tocá-lo, não é? Especialmente em relação à enfermidade, a Bíblia diz que algumas, não todas também, entendo o que eu vou dizer, por favor, algumas enfermidades, elas são consequência do pecado. Você já ouviu falar nisso? Tem alguns que dizem que toda enfermidade é consequência do pecado. Eu não comungo com essa opinião. Aí a gente vai chegar para a teologia da prosperidade, né? Não, tudo é por causa do pecado, então você tem que confessar até que geração for, sei lá, para que se aí confessar vai ser curado e tal. E não é verdade, eu já disse desde o início da mensagem, muitos, não todos, e outros exemplos eu vou te dar para provar o que eu estou dizendo, biblicamente para você. Mas algumas enfermidades são consequência de pecado, e isso é inegável. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Não todas, mas algumas são consequência de pecado. E se uma enfermidade é consequência de pecado, o que é que cura pecado, irmãos? Perdão. Amém? Arrependimento, né? Que traz como consequência o perdão de Deus. E aí, quando há o perdão de Deus, se o problema era a cura, era o pecado,
haverá a cura. Então, quem está em pecado e enfermo, se tocar em Jesus, não vai ser curado só porque tocou em Jesus. Não vai adiantar, não vai funcionar como um amuleto que a gente passa a mão para energizar. Não vai funcionar desse jeito. Se o problema é pecado, não adianta tocar nele. Quando o problema é pecado, ele é que tem que tocar em nós. Entendeu isso? Se o problema da enfermidade, do problema que eu estou passando, da coisa, é o pecado, não adianta eu ir buscar Jesus e tocar nele. Não, é ele que tem que tocar em mim, para que eu seja perdoado. Há um exemplo bíblico também que eu já preguei algumas vezes aqui. Abre em João, capítulo 5. Esse texto eu acho muito impactante. A cura desse homem paralítico no tanque de Betesda, né? João, capítulo 5, veja comigo os dois primeiros, aliás, o verso 2 e o verso 3. Diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 andares. Neste jazia, quantas pessoas? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Quanta gente tinha lá dentro? Uma multidão, não dá nem para contar. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquele lugar. E ele passeou ali por dentro. Ele transitou dentro daqueles pavilhões até encontrar um homem que estava ali enfermo, até encontrar aquele homem com quem ele falou. Veja, todos os outros enfermos não foram curados nesse dia. Embora Jesus tenha esbarrado neles, embora alguns possam ter até segurado em Jesus, ele transitou no meio da multidão, mas só um homem foi curado naquele dia. Um homem que há 38 anos estava paralítico, entrevado. Só esse homem foi curado naquele dia. E os 38 anos de enfermidade foram retirados naquele dia, através do quê? Perdão. A Bíblia diz que ele foi perdoado. Jesus nem botou a mão nele. E nem muito menos ele botou a mão em Jesus. Ele não podia, estava lá. Aliás, ele ali diz para Jesus, né, olhando para a água, que tinha aquela lenda, né, não, de vez em quando vem um anjo, a água balança, eu tento ir, mas eu sou paralítico, não posso ir. Você conhece a história. Ele não tinha condição de tocar em ninguém. Ele não tocou em Jesus e nem Jesus tocou nele. Mas o capítulo 5, no versículo 14, lê comigo aí, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa enfermidade desse homem era um caso de pecado. Por isso Jesus vira-se para ele, depois de curado, e diz: olha, não peque mais, porque agora pode vir coisa até pior do que isso. E eu não sei o que pode ser pior que ficar 38 anos paralítico, mas Jesus disse que podia ser pior ainda. Olha aí. Sempre dá para piorar, tá, irmão? Sempre dá para piorar. Eu não sei o que pode ser pior, mas pode ser pior. Então era um caso de pecado. E aí, Jesus passeou naquele pavilhão e só curou um da multidão de enfermos que estava ali. Veja, a mesma coisa aconteceu num outro texto, em Marcos também, capítulo 2, verso 5. Outra história conhecida, quando aqueles amigos desceram um paralítico pelo telhado. Lembra da história? Todo mundo conhece, né? Marcos capítulo 2, verso 5. Olha só o que diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, naquele momento, aquele homem foi curado. Era outro caso de uma enfermidade provocada pelo pecado.
Então, se o problema é pecado, não adianta eu tocar em Jesus, é Ele que tem que tocar em mim, nem que seja no sentido figurado. Ele não tocou nesses dois, mas Ele deu a palavra que tocou. Os teus pecados estão perdoados. E isso foi o suficiente para que esses homens fossem curados. Irmãos, voltando ao texto de Marcos que a gente leu aqui, diz o verso 10 que todos se arrojavam para tocar nele. As pessoas gostam de tocar, não é? As pessoas gostam. Não sei se você é assim também, né? Você vai ver alguma coisa na loja, você quer tocar, né? Antes de comprar, você quer manusear. A gente gosta, né? A gente diz assim para os filhos, né? O filho que gosta de tocar, não, vê com os olhos. Olha só com os olhos, né? Não tem essa coisa? Porque a gente gosta de manusear. As pessoas se arrojavam para tocar em Jesus. Mas isso não significa fé. Muito pelo contrário, esse esforço em tocar é muito mais ligado ao material do que ao espiritual. Essa necessidade de tocar é muito mais relacionada a algo tangível do que algo intangível, que é a fé. A fé você não toca, a fé você não vê, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a fé não tem a ver com tocar, a fé não tem a ver com apalpar para ver se é mesmo. Muito pelo contrário, não é assim que funciona. Então, essa necessidade de tocá-lo, não necessariamente, e muito pelo contrário, significava que aquelas pessoas tinham fé. Ao contrário, a Bíblia tem um outro episódio que eu vou ler contigo em João capítulo 20, que fala exatamente que é o contrário. Essa necessidade de tocar, na verdade, é uma grande falta de fé. Você sabe de quem eu estou falando? João capítulo 20, versículo 24, leia aí. Quem é o personagem aí? Tomé. Como é que Tomé ficou conhecido, né? É aquele que tem que ver para crer, né? Por quê? O episódio aqui mostra, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o quê? O dedo, não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Essa fé, que não é fé, ela é condicionada a pegar alguma coisa tocável, material, tangível. Isso não é fé. É o contrário da definição de fé. Passado 8 dias, estavam ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, você quer tocar? Pode tocar. Põe aqui o dedo, vê minhas mãos. Chega também a mão, põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Para Jesus, quem precisa tocar é incrédulo, irmão. Porque o crente crê sem ver, sem tocar. Está entendendo isso? Tem crente aqui essa noite? O crente crê sem ver, crê sem apalpar, crê sem precisar de alguma prova material. Entendeu? O crente crê nisso. Não no que vê, mas no que não vê. E Jesus disse, Tomé, seja crente, Tomé. Poxa, muitos estão precisando de ouvir uma repreensão dessa. Que querem ver, querem tocar, né? E ali está uma multidão se esforçando para tocar. A gente hoje não pode tocar fisicamente em Jesus, pode? Não, não pode. A não ser que você queira tocar no Henri Cristo, né? Já viu o Henri Cristo? Não dá, você não vai tocar fisicamente em Jesus. Tem como? Imagina você, não, eu só acredito se Jesus aparecer para mim, eu botar a mão nele. Você não vai acreditar nunca. Nunca você vai acreditar, porque você não vai ter essa chance. Sabia que você não vai ter essa chance? Porque só os arrebatados terão.
de tocá-lo, mas ele só vai arrebatar a igreja. E o incrédulo não é igreja. Você não vai ter a chance de tocá-lo. Nunca na sua vida. A gente não pode tocar fisicamente. Mas hoje, a gente pode tocar em Jesus de outra maneira. A gente pode tocar pela fé. A gente pode tocar com humildade. A gente pode tocar com submissão, com obediência. A gente pode tocar, não no corpo, mas no coração de Deus. Entendeu, irmãos? Pedis e pedis mal. Porque o teu pedido não toca o coração de Deus. Porque a tua motivação para buscar Jesus não é o que Deus deseja. A tua mente não é transformada. Você ainda busca Jesus com a multidão. Você ainda corre atrás dele com o pensamento do mundo e não com os pensamentos de Deus. Então a motivação está toda errada. E se ela está toda errada, ela não vai tocar o coração. E se não vai tocar o coração, não vai tocar nada, porque ele não está mais presente hoje para ser tocado. E mesmo aquelas pessoas que se arrojaram e tocaram nele, nem todas foram curadas. Nem todas, mesmo tocando, foram curadas. Como aqueles que ele esbarrou no tanque de Betesda. Foram tocadas, mas não foram curadas. A única maneira que temos hoje de tocar é tocar o coração de Deus. E para tocar o coração de Deus, irmãos, olha, não tem fórmula, não é? Mas uma coisa eu te digo que não funciona. Altivez não funciona. Orgulho não funciona. Sabe o que funciona? Humildade, choro. A Bíblia diz que Deus não recusa o coração contrito. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Você quer tocar o coração de Deus? Veja, eu tenho um exemplo bíblico aqui, que eu gosto muito também, está em Isaías, capítulo 38. Muita gente não consegue entender direito essas palavras aqui e chegam até a conclusões erradas a respeito desse texto. É o caso da doença do rei Ezequias. Você já conhece o texto. Isaías 38, do 1 ao 5, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, fez o que, irmãos? Orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele chorou mais do que falou, né? Pelo que diz o texto. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Essa é a única maneira de tocar o coração de Deus. O que veio a Ezequias foi a palavra de Deus. Quem trouxe? Isaías. Isaías é pouca coisa? O que você acha? Homem de Deus, profeta de Deus, não erra uma. Deus foi que disse a ele a profecia, ele foi lá e disse: você vai morrer. Ah, Deus mudou de ideia, né? Ele tocou no coração de Deus. Ele tocou de uma maneira que só Deus sabe como é que é. Não tem uma receita. Não estou dizendo que se você fizer a mesma coisa, as igrejas gostam de receita, né? A gente olha uma coisa na Bíblia, agora vamos fazer todo mundo para ver se funciona. Vamos fazer a oração de Ezequias, vai todo mundo para a parede. Oh, meu Deus. Não rola, irmão. Não adianta. Né? Para com esse negócio de patuar evangélico. Para de ficar imitando procedimento para ver se dá certo. Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe a intensidade do teu choro. Né? Só Deus sabe. O teu relacionamento é só com Ele. E ele ali chorou diante de Deus e por isso o coração de Deus foi tocado. E o mesmo Deus disse: vai lá, volta lá. E diz que eu vou dar mais 15 anos a ele. Acabou, tocou, entende? Então não adianta eu tocar Jesus fisicamente.
Isso só mostra que eu só creio no material. Eu tenho que tocar o coração. E o que eu preciso, além de tocá-lo, é que ele toque em mim. Que ele toque em mim com perdão. Que ele toque em mim com graça. Aí muda todo o sentido de por que nós buscamos Jesus. Toda essa multidão que buscava Jesus exprimia a ponto de ele ter que ir para o barco para não ser comprimido. Não tinha um deles naquele dia para gritar Jesus. Todos gritaram Barrabás. Irmãos, a motivação diz a razão do movimento, a razão do empenho. Qual a motivação daquelas pessoas? E aí a pergunta para a gente, qual a nossa motivação hoje? Por que a gente veio aqui numa noite de quinta-feira? Por que a gente sai de casa e vem para a igreja num domingo? Por que a gente serve a Deus com dízimos, com ofertas, com fidelidade? Por que a gente procura ser santo? Por que a gente vive a fé? Qual a motivação? Só pode ter uma. Não é ganhar alguma coisa, mas é viver de maneira como você já ganhou de Deus. E agora tocar no coração de Deus. Veja, por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso fazer um monte de coisa, mas, no entanto, não ter a fé genuína que Deus espera. Eu posso até segui-lo, tocá-lo, correr atrás dele, bajulá-lo. Posso dizer que ele é maravilhoso, sem fé. Mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradá-lo. E isso é algo que só Deus enxerga no coração da gente. Aquele texto que eu citei a você aí de Jesus com paralítico que é descido, né, do telhado, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Só Deus consegue ver a fé, né? Eu olho no espelho e não vejo fé nenhuma. Eu olho para você e não vejo. Você vê fé? Eu não consigo ver, a gente não vê. Só Deus consegue ver a fé. E é isso que Ele quer ver na gente. A motivação muda tudo. Jesus continuou o mesmo, irmãos. Jesus é o mesmo daquela época, Ele é o mesmo hoje, e a Bíblia diz que Ele vai ser o mesmo para sempre. O que Ele fazia naquela época, eu creio que Ele faz hoje. Jesus cura? Cura. Jesus batiza com o Espírito Santo? Batiza. As mesmas coisas que Jesus fazia naquela época, Ele faz hoje. Jesus não mudou nem 1 milímetro. O que Ele dava, Ele pode continuar dando. Até mais. Até melhor. Então não há nenhuma restrição. Nós é que muitas vezes estamos como aquelas pessoas, buscando Jesus, mas pela razão errada, pela motivação errada, não querendo tocar no coração, mas tocar para tirar dele alguma coisa. Nos arrojamos para sugar dele alguma coisa. E isso, irmãos, não funciona. Que a gente possa tocar Jesus pela fé, para que a gente seja tocado por Ele também, com perdão, com graça, ministração, que a gente precisa da parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu queria fazer uma oração com você, pedindo a Deus que as nossas motivações sejam transformadas pela palavra de Deus. Eu não sei a razão de nós termos chegado aqui essa noite, cada um talvez tenha uma razão diferente, mas o que eu creio ser a vontade de Deus é que todos nós chegássemos aqui pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pela mesma motivação. Não para tirar algo de Deus, mas para entregar a Ele o nosso coração. Para entregar a Ele o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. E cada vez mais nos aproximarmos dEle para entendermos a sua vontade. E aí então, quando pedirmos alguma coisa, será de acordo com a sua vontade, e é certo que Ele nos ouvirá. E é certo que aquilo que pedimos será atendido por Deus, porque é de acordo com a vontade do Senhor. Por isso eu quero orar
essa noite pela igreja, por cada um de nós aqui. Senhor, toca nos nossos corações. Muda, Senhor, as nossas motivações. Ó Deus, renova a nossa mente. Ó Deus, não deixa que a gente tome a forma desse mundo, com pensamentos do mundo, com raciocínios do mundo materialista que precisa ver, precisa tocar. Pai, que a nossa mente seja transformada, para que a gente possa experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toca em nossas vidas, Senhor, e que nós, quando falarmos contigo, possamos tocar no Teu coração, não pelas nossas qualidades, não pelo nosso currículo, mas muito pelo contrário, pela nossa humildade, porque um coração contrito não rejeita, o Senhor não rejeita. Dá-nos esse coração contrito, Pai, para podermos tocar no Teu coração e vivermos de acordo com a Tua vontade, recebendo do Senhor a Tua vontade em nossas vidas. Fala ao coração dos meus irmãos, de cada um aqui, Pai, é o que eu te peço, em oração, para que a nossa vida seja mudada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.